Graças, pais e irmãos, PG falando aqui, continuando o capítulo 5 sobre as alianças. No vídeo anterior entendemos o que é uma aliança bíblica, um pacto solene em que Deus toma a iniciativa, define os termos e se compromete com o seu povo. Hoje vamos para o começo de tudo, o Jardim do Éden, para entender a primeira aliança que Deus estabelece com a humanidade, a aliança das obras, ou pacto de obras. E vamos ver como o rompimento dessa aliança explica tudo o que há de errado com o mundo, com o ser humano, e por que precisamos absolutamente de um Salvador. Legal, pastor, essa aliança de obras ou pacto de obras, eu nunca ouvi essa expressão. Isso aparece na Bíblia com esse nome? E é tão importante assim? O nome aliança das obras não aparece com essas palavras exatas na Bíblia, mas o conceito está claramente lá. A Confissão de Fé de Westminster, capítulos 7 e 19, sistematiza o que a própria Escritura ensina sobre o pacto que Deus estabelece com Adão no Éden. E nos próximos minutos vamos ver por que esse conceito é absolutamente essencial para entender toda a Bíblia, em especial o Evangelho. Vamos lá então, estou prestando atenção. Gênesis 2, 16, 17 registra com precisão os termos dessa primeira aliança. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Repare na estrutura. Há uma ordem clara, há uma condição definida e há uma penalidade anunciada. Isso é uma aliança. Se tiver alguma dúvida, o fascículo nos apresenta uma tabela que resume bem os aspectos dessa aliança. Então só tem no conteúdo escrito? Não, aqui nós vamos percorrer cada um também. Ah, bom, é que eu não estou com o papel aqui na mão agora. Então vamos lá, primeiro aspecto da aliança. Com quem foi feita a aliança? Entre Deus e Adão. E Adão representando toda a raça humana, conforme Romanos 5, 12 a 19. Veja, como falamos no vídeo passado, Adão não estava apenas se representando como indivíduo. Ele era o cabeça federal, o representante de toda a humanidade, o representante legal de todos os seus descendentes. E qual tipo de aliança? É uma aliança condicional, baseada na obediência de Adão. Se Adão obedecesse, bênção. Se Adão desobedecesse, morte. E qual seria a promessa dessa aliança? Vida e comunhão com Deus, além de permanecer no Éden. Qual seria a condição da aliança? Não deveria comer da árvore proibida. Podia comer de tudo, só dessa árvore que não, exigindo uma obediência perfeita. E tinha penalidade essa aliança? Sim, morte física e espiritual. E tinha algum sinal específico a aliança? A própria árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui está um ponto que muitas pessoas não percebem ou não entendem. Adão não era apenas uma pessoa fazendo uma escolha pessoal, individual. Ele era o representante de toda a humanidade. Como um presidente que assina um tratado em nome de todo o seu país. Por assim dizer, Adão assinou o pacto em nome de todos os seus descendentes. O que ele ganhasse, todos ganhariam. O que ele perdesse, todos perderiam. Isso é o que os teólogos chamam de representação federal, ou cabeça federal. Representante, cabeça, veremos bastante isso nas outras alianças também. Então, se Adão obedecesse, é como se eu estivesse obedecendo. Se Adão desobedecesse, é como se eu estivesse desobedecendo. Exato. E aí chegamos a um momento trágico de toda a história da humanidade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a aliança das obras foi quebrada. Obviamente, do lado humano. A aliança foi rompida pelo homem. Do lado de Deus, a penalidade precisava ser executada, porque senão ele deixaria de ser justo, ele deixaria de ser Deus. Ah, pastor, mas certeza que isso é justo? Não parece um pouco injusto? Injusto em quê? Se Deus havia combinado previamente. Seria injusto se o homem não soubesse, mas o homem sabia, estava lá, combinado, e o homem optou desobedecer. E o que aconteceu por causa disso? As consequências foram imediatas e devastadoras. Primeiro, a aliança das obras foi quebrada do lado humano. Então a aliança, por ser condicional, teve a sua condição não cumprida, e a penalidade foi ativada. Segundo, Adão, como cabeça da humanidade, representante da humanidade, arrastou toda a sua descendência na queda. Romanos 5,12 é direto. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Percebe? Não foi uma decisão injusta de Deus. Foi a consequência lógica do sistema de representação que o próprio Deus havia estabelecido. Poxa, pastor, mas daí não é maldade de Deus? Porque se ele definiu essa lógica de representatividade e foi Adão quem pecou, por que eu estou pagando? Aí está a beleza de Deus, porque ele é soberano, justo, mas também muito sábio. Assim como Adão nos representou na queda, Cristo nos representará na redenção. Opa, peraí, isso muito me interessa. Interessa a todos nós. Se eu me tornei um pecador por causa de Adão, eu me tornarei um justo por causa de Cristo. Me explica melhor. Não vou explicar agora não, a gente vai ver isso mais para frente. Precisamos terminar de entender o resultado da queda, porque ele é devastador em 3 níveis. Primeiro, no nível espiritual. Todos os descendentes de Adão nascem mortos espiritualmente, separados de Deus, incapazes de buscar a Deus por iniciativa própria. Efésios 2:3 nos diz que nascemos filhos da ira por natureza. Segundo nível, relacional. A comunhão perfeita com Deus no Éden foi rompida. O homem se esconde de Deus, o que nunca havia feito antes. E terceiro nível, o nível físico. A morte física, que não existia antes da queda, passa a fazer parte da experiência humana. Gênesis 3:19, pois tu és pó e ao pó tornarás. Pastor, então quando a Bíblia fala que todos pecaram, não é apenas que cada pessoa faz escolhas erradas individualmente, é que já nasceram em pecado por causa de Adão? E exatamente, muito bem. Você entendeu. E isso explica uma das coisas mais misteriosas da experiência humana. Por que bebês que ainda não fizeram nada de errado morrem? Porque a morte existe? Porque o sofrimento ainda está no mundo? A resposta está no rompimento da aliança das obras. Não é injustiça de Deus, é a consequência real e justa de um cabeça que falhou, de um representante que pecou, do pai que desobedeceu. Poxa, pastor, é importante entender esse negócio aí, hein? Muito importante. No fascículo escrito, vemos 3 razões fundamentais para isso. A primeira, ela expõe a justiça de Deus. Deus não puniu Adão arbitrariamente. Havia uma condição clara, uma penalidade anunciada, e Adão escolheu transgredir com pleno conhecimento dos termos. Deus tinha todo o direito de executar a penalidade. Na verdade, ele tinha a obrigação de executar a penalidade. A punição de Deus não foi crueldade, foi justiça. A segunda razão, ela revela a nossa necessidade absoluta de um Redentor perfeito. Se a aliança das obras exigia obediência perfeita e Adão falhou, nenhum descendente de Adão pode cumprir essa obediência. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que ninguém, por mais esforçado e religioso que seja, pode se salvar pelas próprias obras. A barra da perfeição foi colocada e ninguém consegue alcançá-la. Precisamos de alguém de fora que não seja descendente de Adão pelo pecado, que possa cumprir a obediência que Adão deveria ter cumprido. Acho que eu estou entendendo aonde isso vai chegar. É isso aí. Aqui chegamos à terceira e mais gloriosa razão. A aliança das obras transforma o evangelho em algo completamente diferente da ideia de Deus quer te ajudar. Sem entender a aliança das obras, o evangelho parece apenas uma oferta de auxílio divino para uma vida melhor. Com o pacto de obras, o evangelho ganha a sua profundidade real. Deus envia um segundo Adão, que é Cristo, para cumprir a obediência que o primeiro Adão falhou e para pagar a penalidade que toda a humanidade havia merecido. 1 Coríntios 15, 45, 47 chama Cristo de o último Adão, e Romanos 5, 18 a 19 afirma que assim como pela transgressão de um só vieram a condenação a todos, pela justiça de um só vem a justificação da vida a todos. Pastor, peraí, eu acho que agora eu estou entendendo por que a Confissão de Fé de Westminster trata a aliança das obras, o pacto de obras, como algo tão fundamental. Sem ela, o evangelho perde a sua profundidade. Exatamente isso. Quando entendemos que estamos em Adão, por natureza, devedores de uma obediência que nunca podemos cumprir e merecedores de uma morte que inevitavelmente virá, aí o evangelho de Cristo, como segundo Adão, se torna a notícia mais gloriosa que já foi proclamada em toda a história da humanidade. Maravilhoso, hein? Total. Mas antes de fecharmos, vamos reunir os textos-chave que sustentam a doutrina da aliança das obras. Gênesis 2, 16, 17,
são os termos originais da aliança, a condição e a penalidade. Gênesis 3, de 6 a 7, é o rompimento da aliança pelo lado humano. Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5, 18, 19, pelo segundo Adão, Cristo, vem a justificação de vida. E 1 Coríntios 15, 45, 47, Cristo, o último Adão, é espírito vivificante. Tá conseguindo entender? Tô começando a entender. Ótimo. Por enquanto, então, guarde isso. A aliança das obras não é apenas uma curiosidade teológica. Ela é o fundamento que explica por que estamos perdidos sem Cristo. Porque o Evangelho é de fato uma boa notícia e não apenas um conselho de vida. E porque Cristo teve que ser perfeitamente obediente, onde Adão foi completamente desobediente. Estamos todos em Adão por natureza e só estamos em Cristo por graça. Legal, pastor. Então agora, quando eu ler Romanos 5, tudo vai fazer mais sentido? Os dois Adões, as duas humanidades, os dois destinos? Com certeza. E no próximo vídeo vamos ver o outro lado dessa moeda, a resposta de Deus à queda, a aliança da graça, que começa com a promessa mais esperançosa de toda a Bíblia, em Gênesis 3,15. Fique atento, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.